Quer ganhar até R$ 7.000 de bônus no seu primeiro depósito? Junte-se à Bet7k, onde você pode se divertir apostando em esportes e jogando no cassino. Mas lembre-se, aposte apenas de forma consciente, o site é somente para maiores de 18 anos. Clique no primeiro link nos comentários. Eu não sou extremista em nada, eu era muito extremista quando era mais jovem. Não, tá todo mundo errado, dá certo, eu vou pra cima e às vezes a gente, na cabeça da gente, quando a gente quer conquistar uma coisa, a gente desconsidera os conselhos dos outros que a gente sempre acha que é pra derrubar a gente. E às vezes não é. Hoje, numa posição de mais maturidade que eu tenho, eu vejo que às vezes as pessoas elas querem passar um pouco da experiência delas pra gente. A gente tem que ter um filtro, né? A gente não pode também ouvir tudo, absorver isso e viver a vida conforme a percepção dos outros, mas é também legal a gente ter um filtro e entender, né? As experiências das pessoas, o que as pessoas já viveram, se elas estão falando aquilo, o que eu posso tirar daquela situação até pra tentar fazer um pouco diferente, ou enxergar o que eu não tô enxergando, né? Então, eu hoje sou mais equilibrado nisso. Então, o primeiro tombo que eu tive assim na minha vida foi justamente esse. Quando eu trabalhava no hospital, eu falava, cara, eu preciso ser o melhor. Aí eu entrei lá, eu não tinha técnico em farmácia, então quem tá vendo aí, né, não vem atrás de mim, porque eu trabalhei numa farmácia sem nenhum técnico. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a estudar os medicamentos, comecei a estudar o que eram os kits, para que usava em cada situação, comecei a correr atrás, sempre fui muito autodidata, nunca fiz nenhuma faculdade de concluir, mas eu sempre estudei muito. O pessoal confunde muito, às vezes, você fazer faculdade com você estudar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu estudo muito, estudo muito. Fazer faculdade eu não faço, mas estudo muito. Então, eu sempre estudei muito. Então, comecei a trabalhar bastante lá no hospital, comecei a ter destaque, comecei a crescer. E aí um dia, eu lembro direitinho desse dia, eu tava trabalhando lá no hospital, a gente tava no bloco cirúrgico, tava montando os kits, despachando os kits. Aí chegou um senhor assim, encostou na minha porta, assim: ô moleque, você ganha quanto? Eu falei, porra, aí, cara, nunca vi o cara na minha vida, o cara tá perguntando quanto que eu ganho. Aí eu falei com ele, né? Falei, ganho tanto e tal. Aí ele, e como é que você faz pra saber? Porque eu já nessa época eu já tinha estudado tanto que lá você tem mais ou menos um manual de kit cirúrgico. O que vai pra cada cirurgia? Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma cirurgia simples de varizes, tem um kit específico com aquele material. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, um transplante, aí é um outro tipo de material, né? Então eu já tinha muito bem na cabeça o que cada cirurgia exigia. Então eu já deixava os kits, já chegava de manhã, já pegava a lista ali de cirurgias do dia, então eu já tinha mais ou menos noção do que, cara, ia voltar tal cirurgia, então eu já pegava esse kit, já fazia a reposição dele, já dava baixa nos materiais, já deixava pronto para uma cirurgia que às vezes ia ter 2 da tarde. Então, tipo assim, minha manhã eu trabalhava igual um louco, de tarde eu ficava só liberando kit, tranquilão, de boa. Aí esse cara me viu trabalhando, me perguntou isso, aí eu falei e tal, depois ele me perguntou, aí eu achei que tinha acabado aí, né? Aí ele, mas você tem benefício? Aí eu, eita, cara, quer saber demais, cara? Isso que é isso? Loucura. Aí falei pra ele tudo e beleza, ele pegou e saiu. Aí passou mais ou menos uma semana e pouquinho, a mulher que trabalhava que a gente chama de OPME, né, que trabalha com os materiais mesmo da cirurgia, porque lá a gente trabalha só com medicamento e tem os materiais, né, que são coisas distintas. Ela chegou pra mim e falou assim, cara, o Beto veio aqui, te viu trabalhando, gostou demais de você e quer te levar pra trabalhar com ele. Eu falei, quem que é Beto? Beto é só o sócio no caso, falando uma empresa lá, né, não vou falar o nome aqui. Mas o Beto era o sócio da empresa e essa empresa, ela era a maior distribuidora de material médico hospitalar cirúrgico de Minas Gerais, na época. Eu não sei como é que é hoje, porque não acompanho mais o mercado. Certo. Mas era a maior. A empresa ficava ali não sei se foi uma frequência com o BH, mas fica ali no Belvedere, de frente pro BH Shopping. Então a empresa... Então você vai, né? Então a empresa ficava ali, né? Então a gente ia lá, fui trabalhar com ele, o cara foi lá me buscar, pô, o cara tava lá no hospital, o cara chegou lá com uma Fremont na época, eu tinha bosta ali, eu vi uma Fremont, falei, caralho, velho, esse cara... Isso é o quê? Me busca um carro da Fiat depois. Aí me levou, fui lá, fiz a entrevista, passei no processo e ele falou comigo, falou assim, ó, eu vou te treinar pra ser vendedor. E vendedor aqui ganha dinheiro. Falei, caramba, quero ser vendedor. Foi meu primeiro start aqui, tipo assim, acho que foi aí que minha cabeça virou, falou assim, cara, eu preciso me desenvolver com vendas.
Eu sempre fui muito disposição, mas eu nunca tinha me atinado. Falei, cara, eu preciso me desenvolver com vendas. Sabe por quê? Qualquer profissão que você faça hoje, qualquer coisa, você precisa vender, cara, não tem jeito. Eu sou psicólogo, cara, beleza, mas você precisa saber vender. Não tem jeito, ninguém sobrevive sem vendas. Vendas é oxigênio de qualquer coisa, né? Vocês estão aqui, vocês precisam vender, cota de patrocínio ou qualquer outra coisa, mas venda é oxigênio de qualquer negócio. Sem venda, qualquer negócio morre. Então, quem sabe vender tem posição em qualquer lugar, certo? Ok. Aí eu fui e comecei. Falei, cara, esse cara quer me botar de vendedor. E aí eu cheguei lá pra trabalhar no almoxerifado. E a gente... Era uma bagunça lá, velho. Os caras perdiam, tipo assim, todo mês uns 200 pau de material e ir embora. Tipo assim, que passava de validade e não podia usar. Porque é material que vai pra cirurgia. Imagina você usar um material vencido numa cirurgia e dar um pau. Não tem como. Isso aí não tem como. Então, primeiro eu fui pro estoque. Aí no estoque eu já cheguei fazendo igual eu fazia no hospital. Aprendendo todos os materiais. O que era o quê? Aí eu falava, cara, imagine o vendedor, uma plaquinha, velho, que vai no seu cotovelo aqui de uma cirurgia. Plaquinha 4.000. Que? Imagina você ganhar a comissãozinha disso. Falei, cara, eu vou pra cima, vou estudar isso aqui, vou desembolar. E casou de eu chegar lá junto com um novo gestor, que foi o primeiro gestor que eu tive na vida, que me ensinou sobre processos. Na época eu era muito imaturo, mas hoje esse cara pra mim é um espelho. Foi o primeiro cara que me ensinou processos. Eu não tinha nem ideia do que eram processos, do que era isso, mas é o Anderson. E guardo esse cara com o maior carinho no meu coração. Me ensinou processos. Então a gente sentou, me deu um treinamento, mostrou como é que a gente tinha que fazer um controle de estoque. A gente fez um ajeito de estoque lá, arrumamos tudo. 3 meses a casa saiu de... Tava com 200 mil de prejuízo todo mês. No segundo mês já tava com 120. No terceiro mês só uns 60. No quarto mês uns 10. Do quinto mês pra frente a empresa já não tinha mais desperdício de material. Só porque o controle de estoque tava em dia. Então foi a primeira coisa que eu aprendi na minha vida. O supply chain é extremamente importante para quem trabalha com produto físico. E aí, beleza. Aí eu fui promovido para uma outra área. Qual que era a outra área? Que é a área que pegava esse material, montava os kits para distribuir para Minas Gerais inteira, para cirurgias. Aí nessa outra área, eu falei, cara, daqui a um passo, agora é só vendas. Cheguei na empresa, comecei a trabalhar. Em 6 meses, a empresa, o setor tinha 10 pessoas, a gente já tinha enxugado os processos, tinham 5 pessoas e já estava muito mais ágil, muito mais dinâmico. Eu falei, cara, aí ainda vem aquele negócio que a gente fala, né, do menino que às vezes é imaturo e acha que quer atropelar o tempo das coisas. Falei, cara, chegou minha hora. Já aprendi do produto, já sei como que usa o produto, agora eu só preciso sair para vender. Aí cheguei lá na porta do Beto. Falei, Beto, eu quero ser vendedor. Aí falou assim, como assim você quer ser vendedor? Eu falei, eu quero ser vendedor, acho que eu tô pronto. Aí ele, tá pronto pra quê? Eu falei, eu tô pronto pra ser vendedor, você não me trouxe pra ser vendedor? Aí ele falou assim, tá vendo o Wesley? Era Wesley o nome do cara, não lembro. O Wesley, ele começou aqui na empresa igual você. Hoje ele é vendedor. O cara ganhava muito dinheiro. Sabe quanto tempo ele demorou pra sair de onde você saiu pra ser vendedor? Eu falei, quanto tempo? Ele, 10 anos. Quando ele falou isso, foi meu primeiro choque de realidade. Eu falei, não, 10 anos eu já tenho que estar com uma BMW na garagem. Foi exatamente assim que eu pensei. Não falei, né? Pensei. Aí o que aconteceu? Passou uma semana, eu pedi conta. Falei, me demito. Quero sair da empresa. Não vou ficar 10 anos. Não vou ficar 10 anos na empresa, nem a pau. 10 anos eu tava lá até hoje. Aí eu falei, cara, aí eu saí, eu peguei o meu acerto, peguei o dinheiro que eu tinha, falei, cara, eu preciso aprender a vender. O que eu fiz? Comprei um tanto de roupa e fui vender roupa porta a porta. E, cara, vou pra cima, vou aprender vendas, vou me desenvolver, vou fazer oratória, vou ser o cara das vendas, vou ganhar muito dinheiro. Resultado, quebrei. É que todo mundo acha que a história é sempre linda, né? Mas eu quebrei. Essa época eu quebrei, fiquei mal, passei por uma depressão pesada mesmo, Mas assim. qual foi o motivo vendo assim hoje? Oi? A roupa era ruim ou você que não estava preparado? Eu acho que era um mix de tudo, cara. Assim, eu era muito imaturo. Eu achava que era só ter força de vontade. Na vida não é só você ter força de vontade. A força de vontade ela é um impulsionador para você fazer as coisas. Mas as coisas não acontecem só pela força de vontade. Elas precisam do estudo, precisa da dedicação, precisa de você ter um certo conforto para mudar estratégias, entender onde você tá. Igual eu falo, tudo é teste. Você precisa ter margem para fazer testes na sua vida.
né? A vida não pode ser só uma certeza, onde eu saio do ponto A e chego no ponto B e eu não tenho nenhuma lacuna aqui. Então, eu quebrei, passei aperto, foi o meu primeiro tombo grande assim, fiquei numa depressão fodida, ficava deitado na cama o dia inteiro, não saía. E aí, foi numa época que eu falei assim, cara, vou fazer um negócio online. Vou comprar perfume e vou vender online. Acho que vai dar certo. Aí o que eu tava fudido, fiquei fudido 2 vezes, que deu errado também. Não deu certo, não. Aí eu falei, puta merda, bicho, e agora? Pra onde que eu vou? Onde que eu tô? E assim foi, cara. Assim, na minha vida, várias situações que eu fui passando, eu fui tentando, né? Sempre fui muito empreendedor, mas sempre quebrei muito a cara. E eu falo que o sucesso, ele vem quando você tá menos esperando. Uma das vezes, inclusive, que eu quebrei, foi a vez que depois, consequentemente, foi que eu mais ganhei dinheiro assim, na vida. Então, sempre continuei arriscando. Sempre entendi também, depois desse primeiro tombo, né? Que eu era muito pequeno, muito imaturo também. Eu aprendi. Falei, cara, não é assim que se fazem as coisas hoje em dia. Então, hoje em dia, eu ainda sou um pouco assim, tipo assim, não, cara, vou pegar, vou fazer acontecer, vamos pra cima, dar certo e tal. Só que eu já começo a pensar mais nos contras, nos riscos, faço análise, né? E foram coisas que, se eu não tivesse passado por aquilo lá atrás, hoje eu não seria assim, né? Então, eu agradeço muito aí tudo que eu passei também pra chegar onde eu cheguei, né? Então, minha trajetória é mais ou menos essa. Se eu for contar aqui daqui até hoje, é mais ou menos isso. Quebrando várias vezes, quebrando a cara muitas vezes, grande maioria das vezes, sempre quebrando a cara, mas toda vez que você quebra a cara em alguma coisa na vida, você aprende alguma coisa diferente. E quando aquilo passa, nada na vida é pra sempre. Nem eu falo isso pra todo mundo. A fase boa e a fase ruim, elas estão aí. E a fase boa, ela serve pra gente valorizar tudo que a gente passou, né? E a fase ruim, ela serve também pra gente tirar aprendizados, entender, né, mais da vida, fazer reflexões. Hoje eu sou um cara muito reflexivo com a minha vida, então tomo muitas decisões aí, né, baseadas nisso, né, nessa experiência que eu tive ao longo da vida, né, mas foram muitos tropeços aí. Dava pra escrever um livro já, tem 28 anos, mas ia sair um livro legal das histórias que eu tenho. Então você caça meio de escrever, então. Só vai. É interessante você falar disso aí, das fases boas, fase ruim. Recentemente houve uma coisa assim parecida. Tipo assim, você prestar atenção, né? Ah, tá bom demais essa fase aqui, tô gostando demais e tal. Beleza. Ah, não, essa fase tá ruim demais, tá naquele negócio assim, pá. Beleza. Observa, para e observa essa fase, seja ela boa ou ruim. Você não é aquela fase. Não é aquele momento bom ou ruim. Exatamente. Você não pode se prender a ele, seja ele bom ou seja ele ruim. Exatamente. Então,